Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre a história de Sansão e Dalila e o que isso tem a ver com a igreja. Já que todo o Antigo Testamento aponta para o mundo espiritual, ou seja, para a vinda de Jesus e o surgimento da igreja. Sansão é um atalaia, alguém que Deus levantou para libertar o seu povo, mas a força de Sansão estava em seus cabelos. Mas o que significa cabelo no mundo espiritual? Significa conhecimento. É por isso que Deus proibia o povo arredondar o canto do cabelo. Isso está em Levítico 19, versículo 27, diz assim: Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça. Por que Deus deu essa orientação, esse mandamento na lei de Moisés? É porque no futuro nós iríamos entender o significado do cabelo no mundo espiritual. É o conhecimento. E a Bíblia diz para a gente buscar crescer na graça e no conhecimento. Então, quando você arredonda o canto do cabelo, isso falando no Antigo Testamento, que é uma sombra para o mundo espiritual hoje. Então, quando você arredonda o canto do cabelo, você está dizendo para Deus assim: eu não quero mais conhecimento. Aí, e a mulher? E a Dalila? O que representa a Dalila hoje? A Dalila representa o sistema religioso. Por isso que Jesus é um noivo, chama a igreja de uma noiva, aí tem a prostituta de Apocalipse 17. Por isso que Salomão diz em Eclesiastes 7,26 que ele conheceu algo mais amargo do que a morte, a mulher, cujos braços são cadeias e grilhões. Então a mulher, o sistema religioso, quer prender você em cadeias e grilhões nas mãos dela. Aí você vai entender por que os 144 mil de Apocalipse 14, eles não se contaminaram com mulheres, são virgens. E na boca deles não se achou engano. Ou seja, são pessoas que congregam com os irmãos, pois a Bíblia diz: não deixeis de congregar como muitos fazem, mas eles não estão vinculados a nenhum sistema religioso. Eles ouvem tudo e retêm o que é bom. Bom é o que está escrito. Por isso que eles só seguem o Cordeiro. Jesus é o verbo, a palavra. Por isso na boca deles não se achou engano. Então, o que a mulher faz? O que a Dalila fez com Sansão? Ela seduziu ele, cortou o cabelo dele. No que corta o cabelo dele, ele perde as forças, que no caso o cabelo é o conhecimento. E a gente tem que buscar crescer na graça e no conhecimento, está sempre crescendo. Porque é assim que Deus vai te convencendo do juízo, da justiça, do pecado, vai direcionando os seus passos. E quando você para de crescer na graça, a graça é os dons espirituais, o poder de Deus. E no conhecimento da palavra, aí vem o inimigo, faz o que fez com Sansão, te cega. Te cega e te escraviza. Coloca você para andar em círculos, rodando no moinho. E é o que está acontecendo com muitos irmãos hoje dentro das igrejas. Estão cegos espiritualmente, só seguem o que o líder religioso orienta, não o que a palavra diz, porque não tem conhecimento da palavra. E aí, quando um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Em Romanos 8,14 diz: se sois guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente sois filhos de Deus. Então você só é filho de Deus quando o próprio Deus que hoje habita em você, através do seu Santo Espírito, ele guia os seus passos. Então tem alguns símbolos proféticos na história de Sansão e Dalila que muitos irmãos não conseguem entender. Exemplo, um dos erros de Sansão foi ele tinha o voto de Nazireu. Né? O voto de Nazireu era: você não podia cortar o cabelo, não podia tocar em morto, não poderia beber vinho nem bebida forte. Cortar o cabelo eu já expliquei, que é parar de crescer no conhecimento da palavra. Tocar em morto. Lembra quando Jesus estava selecionando seus apóstolos? Aí um deles disse: Senhor, deixe que eu vá primeiro sepultar o meu pai, depois eu vou e te sigo. Aí Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vem e me segue. Porque um morto é alguém que não tem o Espírito de Deus. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana no poço que ele tinha uma água viva, uma água que ia jorrar para a vida, que ela nunca mais teria sede. Aí a mulher samaritana disse: Senhor, dai-me dessa água, para eu nunca mais vir aqui buscar água aqui no poço. Aí Jesus disse: vai lá e chama teu marido. Aí ela disse: mas não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, porque já tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu. Então essa água viva é o Espírito Santo. Em João 7,38, Jesus diz: creia em mim como diz na Escritura. Olha como você tem que crer, como diz na Escritura, não é como diz a religião.
Creia em mim, como diz na Escritura, e rios de água viva correrão no seu interior. Aí ele explica que os rios de água viva é o Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo para a mulher samaritana assim, ó, enquanto você não consertar a sua vida, eu não tenho como te dar essa água viva, que é o Espírito Santo. Então você é uma morta espiritual. Então, o voto de Nazireu era isso. Não podia tocar em morto, ou seja, não podia se relacionar com pessoas mortas espiritualmente. Aquele leão que Sansão matou, aquele leão, a Bíblia aponta a liderança religiosa como leões, leõezinhos. Então, quando ele mata aquele leão e quando ele vai voltar pelo caminho, aquele leão morto, está cheio de mel, mel é um símbolo para a palavra. Só que esse leão estava morto e o mel que estava nele eram doutrinas falsas. Aí Sansão pega daquele mel, ainda leva para os seus pais e os seus pais comem sem saber que era de um leão morto. Entendeu agora? Então por isso, irmãos, a importância de você ler esse livro aqui, ó, Revelando Mistérios da Bíblia. É um livro que vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia ela tem uma regra, está lá em Isaías 28, versículo 9 e 10, que é o mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, ou seja, a própria palavra respondendo todas as questões. É o que Jesus disse em Mateus 13, 52. Todo escriba bem instruído acerca do reino de Deus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ele vai no Novo Testamento, vai no Antigo Testamento, e aí a Bíblia vai respondendo todas as questões. Assim é feito o livro Revelando Mistérios da Bíblia. O livro é em e-book, a gente envia ele no seu zap, a gente não cobra, a gente pede apenas uma pequena contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você não puder contribuir, não tem problema, a gente envia o livro para você assim mesmo. Então anota aí o zap, DDD 24 988 37 6471. Então, já deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, faça algum comentário, o YouTube vai ver que o vídeo foi relevante e vai encaminhar esse vídeo para outros irmãos. É uma forma também de você multiplicar seu talento, seu sal da terra, luz do mundo. Quando esse vídeo é encaminhado para outros irmãos, você está ajudando o crescimento do nosso ministério. Então, voto de Nazireu. Não podia cortar cabelo, não podia tocar em morto, né? Não poderia beber vinho nem bebida forte. Vinho no mundo espiritual, doutrinas. Pode ser da parte de Deus, como pode ser da parte do inimigo. Por isso que a prostituta de Apocalipse 17 deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra. São as falsas doutrinas dela. Agora, no livro de Isaías, no capítulo 1, diz, lá atrás, que misturaram água no vinho. Aí vem Jesus e faz o primeiro milagre, o quê? Transforma a água em vinho. Ele restaura aquilo que foi perdido, a verdadeira palavra. Então, vinho no mundo espiritual significa doutrina. Por isso também diz, não se coloca vinho novo em odres velhos, nem se remenda pedaço de roupa nova em roupas velhas. O odre é um recipiente que quando você coloca um vinho novo, o vinho, ele geralmente ele fermenta, né? Então, o odre que já foi fermentado, ele dilatou. Se você colocar um outro vinho ali, ele não vai suportar a pressão e vai estourar, vai se perder o odre. Só que o que eu tenho para te dar aqui é um mosto. Não tem fermento. Porque fermento em profecia significa doutrina do homem misturados à palavra. Por isso Jesus diz em Mateus 16, no versículo 6, ele diz assim, ó, Jesus lhes disse, olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, pelo que eles arrasavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? Aí Jesus diz, homens de pequena fé, como vocês não entenderam que eu estou falando do fermento do pão, mas que vocês se guardem do fermento dos fariseus e saduceus. Aí termina o texto, então os discípulos entenderam que Jesus não falava de fermento de pão, mas das doutrinas dos fariseus e saduceus. Então o que significa fermento em profecia? Doutrina do homem misturados à palavra. Por isso que a Páscoa era celebrada com pão asmo, um pão sem fermento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, ele não tem fermento, é o pão asmo. Porque o pão do sistema religioso está fermentado, com doutrinas dos homens. Então, é por isso, irmão, que eu volto a repetir. Você não pode comer fermento e você tem que tomar muito cuidado com o vinho. Por isso que o voto de Nazireu era, não podia cortar o cabelo, que é deixar de crescer no conhecimento da palavra.
Não podia tocar em morto. O morto são pessoas que estão mortas espiritualmente, você não pode se relacionar com elas. E você não pode beber vinho nem bebida forte, porque o fermento são doutrinas do sistema religioso. Volto a repetir, por isso que a prostituta de Apocalipse 17, ela deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra, são suas falsas doutrinas. Então, espero que você tenha entendido a história de Sansão e Dalila. Sansão é um atalaia levantado por Deus, e a Dalila é um sistema religioso, que quando Sansão se rende a Dalila, ela vai e corta o cabelo dele. No que ela corta o cabelo, o inimigo vem, cega ele e coloca ele como escravo para ficar andando em círculos, rodando um moinho para o inimigo. Espero que você tenha entendido isso. E aquele leão que Sansão mata, ele mata hoje, é como se Sansão confrontasse com um falso profeta, e aquele leão já estava morto no meio do caminho. Aí Sansão passando por lá, é como se esse líder religioso, que é um falso profeta, falasse alguma coisa para Sansão, alguma doutrina, algum ensinamento, ele olha, faz sentido, vai lá e come o mel, que é a palavra daquele falso profeta. E aí ele leva ainda essa falsa doutrina para a casa dele, para os pais dele. Então esses foram os erros que fizeram Sansão se render à mulher, que no caso é o sistema religioso. A mulher corta o cabelo dele, ele perde as forças, o Espírito de Deus se retira de Sansão, e aí vem o inimigo e cega ele, coloca ele como escravo para ficar andando em círculos. Então espero que você tenha entendido isso. Ajude a divulgar o nosso canal, assista nossos outros vídeos, nosso vídeo sobre, vou postar aqui no final agora, vídeo sobre a Jezabel e sobre os 144 mil de Apocalipse 14. E que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.